Mas, enfim. Então, saudações a todos nessa segunda-feira maravilhosa, dia 6 de setembro de 2021, perto do final do ano, já estamos iniciando o mês de setembro, passamos o mês do cachorro louco, aquela doideira, tudo mais. E, enfim, hoje, nesse dia maravilhoso, a gente vai falar sobre novela. Não, nós vamos falar sobre matemática, é isso aí. O que a gente vai falar, gente? Hoje a gente vai falar, eu já vou botando aqui minha tela compartilhar, a gente vai falar sobre equação do primeiro grau, alguns problemas, né? E de segundo grau. É um pouquinho parecido, como eu posso dizer, com funções, tá? Digamos assim, tem suas particularidades, né? Mas a gente faz uma aula específica de função, que fala mais sobre gráfico, né? E uma outra aula que a gente vai falar sobre outras coisas, enfim. Hoje, então, a gente tem uns problemas de equações, vocês têm que entender o que é essas tal de equações aí e tudo mais, tá? Então, fiquem tranquilos. Vocês já devem estar vendo minha tela. Ela está mudando de localização. Deixa eu só tirar aqui, que está focalizado aqui também. Estamos aqui e a gente vai começar nossos estudos. Então, olha só. Equações de primeiro grau, elas são duas partes, né? A gente tem de primeiro grau, segundo grau, de terceiro grau, a gente tem de quarto grau. Tá? Do que a gente pensar, vocês imaginarem, a gente tem. Tá bom, Kelly? Então, eu tenho equações de um monte de gêneros aí. O que define o grau é o número do x. Tá? Por exemplo, se eu tenho o x elevado a 1 de primeiro grau, se eu tenho o x elevado a 2 de segundo grau. Né? Tipo, o meu expoente ou algo do gênero. Ok? Então, alguém vai atacar, por exemplo, quem aí? Se o leiteiro chegar na tua casa hoje e perguntar o que é uma equação de segundo grau, você vai dizer que é alguma coisa que tem um x elevado ao quadrado. E pronto. Ou y ou algo do gênero. Entendido? Tranquilo, maravilhosamente? Mas, enfim, elas são determinadas por essas letras aí. AX mais B. Né? Então, eu tenho essas funções aí. Esse AX mais B, eles não podem se separar. Tá? E outra coisa importante que a gente vai ver mais adiante, que esse A também, acho que a gente não vê, mas eu quero falar para vocês. Nunca esses valores, por exemplo, o A ou o X vão ser determinados, vão ser igual a zero. Porque vocês concordam comigo, Sabrina? Se eu chamar um desses elementos de zero aí, o que vai acontecer? Vai zerar a minha conta, né? Então, olha só. Então, tem que ter muita ideia disso aí. Até uma cantadinha que vocês podem fazer com o contatinho de vocês. Né? Diz que assim, ó. Olha só que maravilhoso. Vocês chegam nele ou nela e digam assim, que vocês são um casal da equação do primeiro grau. E ele vai perguntar por quê. Porque a gente não pode viver sem junto. Ou digam algo do gênero. A gente é um casal da primeira parte da equação do primeiro grau. Ele vai pensar, o que é isso? E tu diz, porque a gente não pode viver sem junto, ou a gente, sei lá, a gente não existe um sem o outro, entende? Então, esse AX, eles não podem se separar. Né? Gente, Heloise é uma maravilhosa. E escuta, eles caem na voada, tá? Eles caem na voada. E não tem erro, tá? Então, anota essa para ano que vem. Tá? Se não der certo no cálculo, tenta dar certo no amor. Tá bom? Então, cuide disso aí. Tá? Mas, enfim, o que ela tem? Ela tem uma incógnita. Então, esse X que a gente sempre tem que descobrir é incógnito. Se na vida vocês querem descobrir o rumo, na matemática vocês tentam encontrar o X. E só. E pronto. Tá? Essa é a base. Tá? O que são exemplos, então, que a gente vê? Então, sempre vai ter essa coisa aí. Ó, uma letra, o X e mais uma outra coisa, que é o B. Tá? Olha só. Então, por exemplo, x menos 9, x menos 3 igual a 9. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu x, mas, professor, tu falou que antes tem que ter algum valor junto com o x. O valor, quando não aparece junto com o x, pessoal, é sempre 1, tá bom? Então, quer dizer que na frente de sempre daquele x imaginário eu tenho o que aí? O número 1. Muito bem para vocês. Entendido? Sim, já anotei tudo, está maravilhosamente entendido, então tá beleza. Tá? Então, só para vocês ficarem entendendo. Ó, aqui um outro exemplo. Ó. 4x menos 16. Então, na frente do x eu tenho 4 casado. Tá? Nessa forma aqui eu também tenho z. Tá? Isso aqui são exemplos que a gente aparece no dia a dia. Tá? Para a gente entender. Ok? Deixa eu ver mais aqui um outro exemplo. 4x menos 9. E assim, ó, pessoal. As equações, elas funcionam quase como um balança. O que tu tem de um lado, tu tem que ter do outro. Por exemplo, se de um lado eu tenho 1 quilo de galinha, do outro lado eu tenho que ter as amigas falciane. Isso aí, muito bem. Tá? Não, não é isso. Se de um lado eu tenho 1 quilo de galinha, do outro lado eu tenho que ter 1 quilo de galinha. Tá?
Então, por exemplo, aquele sinal de igual aí, eu quero dizer que dos dois lados eu tenho que ter as duas quantidades. Mas, porém, escrito da outra forma, né? Por exemplo, de um lado pode ter 1 quilo de arroz e outro de feijão, e do outro lado pode ter 1 quilo de mandioca e outro de carne. Se bem que carne não dá para botar para quilo, né? Porque está muito caro. Mas o que eu quero dizer com vocês? A gente tem que equilibrar as situações, tá bom? Então, anotado, eu quero duas coisas importantes. O que tu tem que anotar? Que a cantada para o contatinho tudo separado e que as equações são equilibradas por balança. Entendido? Tudo bem? Anotado tudo o seu Leonardo. Leonardo maravilhoso, meu aluno da 301 da informática, né? Enfim. Uma outra coisa, eu acho que aqui tem mais algumas, só para a gente estar relembrando, tá? E lembre-se, professor, até agora tu estava falando em X e me aparece um bendito de um Z. Mesma coisa, tá? Porque assim, ó, no início a gente fazia conta de mais e os matemáticos disseram, tá ficando fácil, eu vou piorar. Então eles colocaram o X. Daí tu começou a entender que o X disse, vou piorar. Vou colocar o quê? O Y, vou colocar o Z, vou colocar o T de tatu, o M de, sei lá, de morcego. Então eles foram colocando mais letras para a gente entender. Tudo o que tu precisa encontrar são incógnitas, tá bom? Compreendido? Sim, não, mais ou menos, tá bom? Entendido? Anotaram isso? Tá? Mas, enfim. Ok, dona Heloísa, ok. Parece já quase aquele cara do... Eu não sei se ele tem na Rede TV, acho que era na Rede TV. Ok, ok! Era no Famosos da TV, não lembro qual era o quadro que ele apresentava. Mas, enfim, a gente cai por terra, então, já numa questão para a gente resolver. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para cada criança o equivalente a 2/3 do valor para adulto. Ok? Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$ 8.125. Então, 5 pessoas pagaram R$ 8.135. Tá? Mas lembrem que aqui, ó, deixa eu só abrir o apontador, onde é que está aqui. Agora começou as velocidades. Ativar o laser. Aqui, ó. A criança paga 2/3 do adulto. Quer dizer assim, ó, que se o adulto paga R$ 6, a criança paga R$ 4, entende? Mais ou menos assim. Entendido, dona Maria? Maria que chegou agora, gente, que maravilha essa presença. Ok? Com base nessas informações, calcula o valor da agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse passeio. Ok? Como que a gente faria? A gente vai tirar os valores. Como assim, professor? A gente tira os valores com incógnitas, pessoal. Tá? Para a gente ter essa relação. Então, primeiro, o que a gente tem? Os adultos são X, né? As crianças são 2/3 de X, porque a gente quer descobrir o quê? Quanto que cada um paga. O valor total, 8.150, a gente tem 3 adultos e 2 crianças, né? Então, a gente sempre, por exemplo, assim, tudo que vocês não descobrirem ao longo, vocês vão chamando de incógnita, que vai ser o seu X e o seu Y. Então, a gente vai resolvendo, né? Então, vamos lá. A gente começa. 3x mais 2, 2 vezes 2x mais 3. Por que esse 2 vezes 2x mais 3? Quantas crianças eu falei que tinha? 2. Então, a gente vai multiplicar. Isso aí, muito bem. Tá? Então, a gente multiplica. Multiplicado. Agora a gente tem que fazer o quê? Lembra daquela história que eu falei que a gente tem que fazer um MMC? O que é o MMC, professor? É tu fazer soma de fração. Então, agora o nosso próximo passo é fazer uma soma de fração disso aqui. Tá? Então, embaixo desse 3x, eu coloco que valor? 1. Quando não tenho nenhum valor embaixo de um número, eu coloco o número 1. Ok? E daí eu vou continuando resolvendo. Né? Vou fazer essa minha continha ali. E o que eu vou encontrar? Né? Deixa eu só dar mais um pico. Eu acho que aqui ele repetiu uma. Isso aí. Ó, vou ficar com quanto? 9x mais 4x dividido por 3. Igual a 8.135 dividido por 3. Eu tenho que fazer esse balanceamento na conta pelos dois lados, tá? Então, fique entendido sobre isso. Né? Depois disso, eu simplifico e vou ficar com quanto? 9x mais 4x igual aos outros e pouco. Tá? Somos 9 mais 4, que vai dar quanto? 13. Isso aí, belo número, maravilhoso. E depois eu vou fazer a divisão, concordam? Tudo que está multiplicando aqui com 3x, eu passo dividindo para cá. Então, agora eu vou fazer o quê? 8.125 dividido por 13. E eu vou obter qual número? Vou obter o número de
de 1.875. Quer dizer o quê, pessoal? Que cada adulto vai pagar quanto? 1.875, tá? E a gente quer fazer o quê? Né? Então, um adulto paga 1.800, daí se eu multiplicar por 2, eu vou saber quantos adultos, né? E se eu multiplicar, eu vou saber quanto que deu por 3 adultos, tá? E depois eu vejo quanto das crianças, né? Mas, enfim, a criança paga 1.200 pelo pacote e o adulto 1.875. Não tem muito segredo, tá? Enfim. Mais uma coisa aqui, ó. Acho que mais um é meu, tá? Sistemas de primeiro grau. Olha só. Eu sempre posso ter, por exemplo, assim, ó, ax mais 2y mais by, assim. Entende? Que, por exemplo, assim, ó, pode ser que. Lembra que eu falei que de um lado da balança pode ser arroz mais feijão tem que dar tanto? Né? Então eu tenho agora, assim, ó, pode começar a aparecer várias incógnitas. Se na vida de vocês eu tenho um monte de problema para resolver de tudo quanto é jeito, quem dirá na matemática, né? Se bem que tem uns exercícios que começam assim: um jato subiu até Marte. Dali a pouco voltou uma girafa. Qual é o peso do dinossauro? Tem umas perguntas que também são meio assim, entende? Então não dá para o cara desvendar tudo, né? Mas o que, que eu quero dizer? Que vocês têm que ficar antenados na situação, enfim. Ok? Agora, a Tainá vai falar um pouquinho do método de substituição para vocês ficarem aí atentos nessa situação, tá bom? Ok? Pode ir aí, Tainá. Vamos ver se a Tainá está me ouvindo. Sim, Big, tô te ouvindo. Já vou começar Pode ir. aqui. Isso aí. Isso, só. Isso. Então, para resolver um sistema linear que o Big estava comentando, a gente tem alguns métodos de resolução. E aqui a gente vai trabalhar dois deles, que é o método da substituição ou o método da soma, que também a gente pode chamar de eliminação. Então, aqui o método da substituição. Então, aqui a gente tem o nosso sistema linear, né? O nosso primeiro sisteminha de ordem 2. Então, que a gente tem 5x menos 3y igual a 11 e x mais y igual a menos 1. E esse nosso sistema, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que tanto o valor para x, que equivale para essa equação aqui, ele vai equivaler para a equação de baixo também, né? Então, o mesmo valor de x vai ser para a primeira equação e para a segunda. A mesma coisa vai acontecer com o de y. Então, aqui, para a gente utilizar o método da substituição, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma dessas equações, então a primeira, a equação 1, a gente pode chamar, e a segunda de equação 2. Então, a gente vai pegar uma dessas equações e vai isolar uma das nossas incógnitas. Então, a gente pode isolar tanto x quanto y, né? A gente vai isolar aquela que fica mais fácil para a gente resolver. Então, aqui tem um exemplo. Em ambas foram isolados os x, né? Então, na primeira equação, a gente isolou o x, que ficou 11, mais 3y. Por quê? Porque aqui a gente tinha menos 3y e passou para o outro lado mais 3y. E dividido por 5, porque o 5 estava multiplicando o x e agora ele vai passar dividindo. E aqui na nossa segunda equação, a gente também isolou o x e a gente vai ter, então, x mais y igual a menos 1, então a gente vai ficar com menos 1, e o y que está aqui positivo vai passar negativo. Então, a gente vai ter x igual a menos 1 e menos y. Então, nesse caso, a gente isolou, né, as duas. E quando a gente for fazendo nosso exercício, a gente sempre vai escolher aquela equação que é mais fácil para a gente resolver. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a equação que foi isolada da segunda, né? Por quê? Porque ela é muito mais simples do que aquela que foi da primeira, né? Aqui na nossa primeira conta a gente tem uma fração, então fica um pouco mais difícil para a gente resolver, enquanto essa outra aqui a gente tem apenas, né, subtração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor algébrico obtido na outra equação e encontrar o valor numérico da primeira incógnita. Então, aqui, como a gente utilizou a segunda equação, né? Então, a gente isolou o x da segunda equação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de x que a gente encontrou e vai substituir na primeira equação. Então, aqui a gente vai ter... A gente vai ter 5... Vou fazer aqui, ó. 5 vezes menos 1 menos y,
o menos 3y permanece igual a 11. Então, aqui a gente vai fazer utilizando a propriedade distributiva. Então, 5 vezes menos 1, a gente vai ter menos 5. E 5 vezes menos y, a gente vai ter menos 5y. O menos 3y permanece, e isso tudo igual a 11. Então, aqui a gente pode juntar alguns valores, né? A gente tem o menos y e o menos 3y, a gente pode juntar eles e ter menos 8y. E esse menos 5 que está aqui, ele passa por outro lado da igualdade somando. Então, aqui a gente vai ter 11 mais 5, 16, dividido por menos 8, e o nosso valor de y vai ser menos 2. Então, agora, a gente já encontrou o nosso valor de y. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma das nossas equações aqui, né? Nesse caso aqui, a gente escolheu a equação aqui que a gente já simplificou, né? Que vai ficar x igual a menos 1 menos y. Então, vai ficar x menos 1 menos y. E o y, como ele é igual a menos 2, a gente vai substituir no lugar do y. Então, aqui a gente vai ter x menos 1 menos menos 2. Menos com menos, a gente vai ter mais. Então, nós vamos ter menos 1 mais 2. A gente vai ter que a nossa resposta é 1. Então, a gente encontrou que o nosso valor de x é 1. E antes, a gente encontrou que o nosso valor de y era menos 2. Então, quando a gente for escrever a solução, a gente sempre vai escrever primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, a nossa solução vai ser 1 e menos 2. Então, aqui a gente tem um exercício do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tinha uma prova de múltipla escolha com 60 questões. Foi corrigida da seguinte forma. O aluno ele ganhava 5 pontos por questão que acertava. E ele perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Então, o aluno ele totalizou 210 pontos. Qual é o número de questões que ele acertou? Então, aqui, a gente vai tem duas variáveis. Tem as questões certas e as questões erradas. Então, as questões certas, a gente vai chamar elas de x, enquanto que as questões erradas, a gente vai chamar de y. Então, a gente vai ter a nossa primeira equação. Essa nossa primeira equação, ela vem aqui desse nosso primeiro trecho, né? Então, tinha uma prova de múltipla escolha que tinha 60 questões. Então, tinha 60 questões. Então, vai ter as questões corretas, que é o nosso x, mais as questões erradas, que vão ser igual a 60. E a gente vai ter uma segunda equação, que é a nossa equação 2, que vai ser o quê, então? Então, cada questão correta valia 5 pontos. Então, a gente vai ter 5 vezes x, que é a quantidade de questões correta, menos 1, né, vezes y, que é a quantidade de questões que foram erradas. Então, aqui, como a gente tem 1 na frente, a gente não precisa colocar. Então, nossa equação vai ser 5x menos y igual a 210. Então, tem a nossa equação aqui, a gente vai resolver ela pelo método da substituição. Então, aqui a gente substituiu o nosso x da primeira equação, né? Então, ficou x igual a 60 menos y. E aqui sobrou nossa segunda equação, que é a equação na qual a gente vai substituir. Então, aqui nós vamos ter 5 vezes 60 menos y igual a 210. Então, 5 vezes 60, nós vamos ter 300. 5 vezes menos y, nós vamos ter menos 5y, menos y igual a 210. Então, unindo aqui os valores que tem y, a gente vai ter menos 6y igual a 210. 300 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, a gente vai ter menos 6y igual a menos 90. Nós vamos ter que y é igual a 90 dividido por 100. Que y vai ser, então, igual a 15. E então, agora, a gente vai pegar nossa equaçãozinha aqui e a gente vai substituir. Então, a gente vai ter que o nosso x vai ser igual a 60 menos 15. E a gente vai obter, então, que a nossa quantidade de acertos foi de 45. Então, aqui o aluno ele acertou 45 questões e ele errou 15 questões, ou deixou elas em branco. E agora que a gente tem um outro método de resolução.
Esse método, então, ele é chamado de método da adição, método da soma, ou também dá para chamar de método da eliminação. Por que a gente chama de método de eliminação? Porque a gente vai eliminar uma das nossas variáveis. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui é simples, né? Por quê? Porque a gente tem o mais y e o menos y aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas cortar eles, né? Como a gente tem um somando e o outro subtraindo e eles têm o mesmo valor, a gente pode cortar eles. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma soma. 3x mais x vai ficar 4x, mais y com menos y vai ser 0, então a gente não vai colocar. E 12 mais 20, a gente vai ter 34. Então, aqui a gente vai ter 4x igual 34, não, 32. Então, a gente vai ter x igual a 32 dividido por 4. E a gente vai encontrar que o nosso x é igual a 8. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai substituir em uma das equações. Então, a gente pode escolher se a gente quer substituir na primeira ou na segunda. Nesse caso, eu optei por fazer na primeira. Por quê? Porque a primeira é a nossa equação mais pequena, né? Na segunda equação aqui, a gente teria que multiplicar por 3. Então, a gente teria um trabalho maior para fazer. Então, como a gente precisa ser um pouco mais rápido quando a gente está fazendo a nossa prova, a gente vai sempre optar por fazer a equação mais curta, né? Então, aqui, x mais y igual a 12. O valor de x é 8, nós vamos ter 8 mais y igual a 12. Nós vamos ter que y vai ser igual a 12. O 8, que está positivo, passa negativo. E o y vai ser igual a 4. Então, a solução da nossa equação vai ser 8 e 4. Lembrando que primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Então, aqui temos mais um exemplo do método da adição. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tinha, né, duas variáveis que a gente conseguiria zerar elas, né? A gente tinha um valor que somava e ele mesmo que diminuía, né, o mesmo valor. Aqui nesse caso, a gente não tem, a gente tem valores diferentes, né? Aqui a gente tem 4, 6, e aqui a gente tem menos 2 e menos 6, e não dá para a gente zerar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma equação, geralmente aquela que tem o menor valor, e vai multiplicar por um valor no qual a gente consiga transformar aquilo para que a gente consiga cortar. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso exemplo, né? 4x menos 2y igual a 14 e 6x menos 6y igual a 12. Então, aqui o nosso menor valor é o menos 2. Então, nós vamos multiplicar ele por um valor, que nesse caso vai ser o menos 3, a fim de torná-lo igual a mais 6y, para que a gente consiga cortar aqui. Então, aqui o que a gente fez? A gente multiplicou por menos 3, né? Como tem aqui por menos 3, então vai ficar 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 6y. E 14 vezes menos 3, a gente vai ter 42. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que o nosso mais y e o menos 6y, eles podem ser cortados. Então, a gente vai utilizar a nossa soma, né? Vai ficar menos 12x mais 6x. Então, menos 12 mais 6 vai ficar menos 6. E menos 42 mais 12, nós vamos ter menos 30. Então, nós vamos ter que o nosso x vai ser igual a 30 dividido por 6, ou seja, 5. E agora, então, a gente vai substituir. Nesse caso, a gente substituiu na primeira, porque a primeira tem os menores valores, né? Então, se a gente multiplicasse por 6, a gente tem um resultado maior, e isso ia demandar um pouco mais de tempo para a gente resolver esse exercício. Então, aqui, vamos substituir na primeira, a primeira equação está aqui. Então, vai ficar 4 vezes 5, menos 2y igual a 14. Nós vamos ter, então, menos 2y igual a 14, menos 20, né? 4 vezes 5, 20, passa para o outro lado, menos. Nós vamos ter, então, menos 2y igual a menos 6. Nós vamos ter, então, menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos vai ficar um número positivo e 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né, sobre
sistemas lineares, e nesse caso aqui a gente vai utilizar o método da soma. Então, uma garrafa PET, com sua tampa, custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos e mais a tampa, quanto custa só a tampa? Então, a gente tem duas variáveis. A variável x, que vai ser o preço da garrafa, e a variável y, que vai ser o preço da tampa. Então, aqui, uma garrafa com sua tampa custa 60 centavos. Então, vai ser o custo da garrafa, que vai ser x mais y igual a 60 centavos. E uma garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa. Então, a gente vai ter o preço da tampa. Deixa eu ver aqui, preço da garrafa X. Então, o preço da garrafa, ele vai ser o quê? Ele vai ser o preço da tampa mais 50 centavos. Então, aqui, nesse exercício, a gente poderia muito bem utilizar o método da substituição, né, que a gente viu antes. Por quê? Porque aqui a gente já tem o valor de X isolado, então a gente já poderia substituir aqui e já teria resolvido. Mas nesse caso aqui a gente resolveu pelo método da soma. Então aqui a nossa equação x igual a y mais 50, a gente vai pegar e vai deixar o x, o y que está positivo passa negativo, igual a 50. Então, como a gente vai ter um y negativo, a gente vai poder cortar ele com o y que a gente tem na primeira equação, né? Então, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com x mais x, 2x, mais y menos y, 0, então a gente não coloca, e 60 mais 50. Então, vai ser 110. Então, x vai ser igual a 110 dividido por 2, que vai ser 55 centavos. Então, o preço da nossa tampa vai ser o quê? A gente vai substituir aqui, já que a gente tem o valor de x, que é o valor da garrafa, mais o valor da tampa, que é igual a 60. Então, a gente vai ter 55 mais y igual a 60. A gente vai ter, então, que o y vai ser igual a 60 menos 55 e que vai ser 5 centavos. E aqui a nossa alternativa correta vai ser a letra A, que representa 5 centavos, né? Que é 0,05. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E aqui a gente tem um outro exercício, que nesse exercício a gente vai trabalhar semelhante ao que a gente trabalhou antes, mas a resposta aqui vai ser um sistema linear. Então, a gente vai ter que encontrar o sisteminha que representa essa situação que a gente tem aqui. Então, diante de um sanduíche e de uma porção de... Ô, Tainá. Ai, sim. Por quê? Não, deixa eu te interromper. Deixa eu só falar assim, ó. Tu quer que o Ebenezer continue lá na frente para nós não se atrasar? Eu acho Aí que deixa esse aqui. Esse, E depois a gente, agora, né, eu já vou adiantar novidade para vocês, mas a gente fez um Classroom, então a gente está postando todos os materiais lá, né? No final a gente vai mandar o link da turma para que vocês possam entrar. E depois vocês podem olhar os exercícios, então. Então eu vou deixar a vez para o próximo. Uhum. Isso. Para aí, Ebenezer, pode ir. Não, gente, olha, vou falar para vocês. Não, primeiro é a Renata, Big, depois vai o Ebe. Pode falar. É a Renata agora? Primeiro... sou eu. Opa, só um minutinho, deixa eu apresentar. Por que não está apresentando? Vou apresentar assim quem não está apresentando. Só confirma se apresenta. Nada. Não, veio. Tá vendo o slide? Sim. Tá. Opa, só deixar aqui. Aí. Calma que eu acho. Tá indo? Sim. Então, pessoal, agora a gente vai falar, então, um pouquinho da equação de segundo grau. É aquilo que o professor Big tinha conversado antes. A gente antes o professor Big apresentou uma
equação onde o meu x estava elevado a 1. Então, a gente tinha a equação de primeiro grau. Agora, a gente vai trabalhar com um tipo de equação que o meu x vai ter meu x elevado a 1, mas também vai ter meu x elevado a 2. Então, a gente vai passar a ter 3 elementos dentro da minha equação. O meu a, que vai representar o meu x ao quadrado, ou seja, o meu maior elemento. O meu bx, que vai representar o meu b na x. E o meu c, que é o meu elemento independente. Então, é basicamente a mesma estrutura da equação de primeiro grau, só a gente tem um elemento a mais em segundo grau. Então, para a gente trabalhar com a equação de segundo grau, a gente tem que trabalhar com 3 princípios. O princípio de um termo de quadrado, a análise de todos... Então, a gente tem que analisar que o nosso termo está quadrado, a gente tem que analisar que todos os nossos termos... A gente tem que analisar todos os nossos termos e, por fim, a gente tem que organizá-los de uma maneira que a gente consiga resolver. Então, para falar um pouquinho mais dessa organização e dessa análise, a gente tem na equação de segundo grau a seguinte leitura e organização. Eu tenho o meu termo maior, o meu termo mediano e o meu termo independente. Então, eu tenho o meu termo maior, que é meu x ao quadrado, o meu termo do meio, o meu termo central, que é o meu termo em x, e o meu termo independente, que é aquele valor que a gente não tem a presença de um x. Tudo isso, ele tem que ser igual a 0, porque ele não pode ser igual a outra coisa? Porque a gente tem aquele negócio que o professor Big falou antes, que todos os termos têm que ter organizados. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um 2, eu teria que passar o meu 2 para o outro lado, diminuindo com o meu 6. Então, eu tenho aqui o meu termo A, que é o termo que está ao quadrado, o meu termo B, que é o termo que está com x, e o meu termo C, que é o meu termo independente, sem nenhum x, e tudo isso é igual a 0. Então, como assim? Ó, o meu termo A é 2, o meu termo B é 4, e o meu termo C é menos 6, porque eu levo o sinal. Aqui no segundo exemplo, eu tenho 2x ao quadrado menos 4. Eu vou ter o termo A, que vai ser 2. Eu não tenho nenhum termo representando x, então eu posso dizer que o meu x, ou seja, o meu termo com o x é igual a 0, e o meu c é menos 4, que é o termo independente. Aqui temos mais um exemplo, ó. A mesma coisa do de antes, eu tenho menos 2 ao quadrado mais 3x igual a 0. O meu a, então, vai ser quanto? Menos 1, por quê? Quando a gente não aparece nenhum elemento na frente do x, a gente tem 1. Então, vai ficar menos 1. O meu b é 3. E o meu c? Não temos nenhum termo nesse lado ali, maior que 0. Então, o meu c é 0. E nesse último caso, eu tenho só x ao quadrado igual a 0. Eu digo, então, que o meu a é igual a 1, o meu b é 0 e o meu c é 0 também. Aqui, então, mas como que a gente resolve tudo? Professor, a gente entendeu que no outro a gente tinha que fazer substituição e encontrar os termos semelhantes. Mas e quando a gente tem um termo ao quadrado? A gente usa, então, a equação resolutiva do segundo grau, ou popularmente conhecida informalmente como Bhaskara, onde a gente tem essa formulazinha aqui. Opa, só me desculpa. Deu aqui, só um minutinho. Aqui. Onde o meu x é igual à divisão de menos b mais ou menos o meu delta, que é o meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e isso aqui dividido por 2. E a gente tem a seguinte informação a partir do meu delta. Se o meu delta ele ser maior que 0, a gente possui duas raízes, ou seja, 2 números reais. O meu x tem 2 valores, e esses valores são diferentes. Então, eu posso ter um x4 ou um x5. Quando eu tenho meu delta igual a 0, eu possuo 2 raízes reais, mas essas raízes são iguais. Então, meu x, eu tenho 2 raízes e os meus 2x vão ser iguais. Então, a gente só vai ter uma única resposta. E quando a gente tem o meu delta menor que 0, ou seja, menos 4, menos 9, a gente não possui raiz real. A gente tem uma raiz negativa. E aqui a gente tem um exemplo para ficar mais integrativo. Então, aqui a gente tem
o exemplo onde eu tenho 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a 0. Então, o meu A é igual a 7, né? Porque o meu A é o elemento que leva o meu x ao quadrado. O meu B é igual a 13, o elemento que leva o meu x. E o meu C é o elemento individual, independente, que é menos 2. E tudo isso é igual a 2. Aqui na hora da gente arrumar a fórmula, a gente botou o valor de Bhaskara aqui. Então, ficou x ao quadrado igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos a vezes c, AC. Isso aqui dividido por 2a. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é substituir esse valor. Eu vou ter, então, menos 13 mais ou menos, raiz de 13 ao quadrado, mais menos 4 vezes 7 vezes menos 2. Isso aqui igual a 2 vezes 7. Então, o meu x vai ser igual a menos 13 mais ou menos raiz de 169 mais 56, dividido por 14. Aqui a gente só vai resolvendo as fórmulas. Então, vai ficar menos 13, mais ou menos, a minha soma, então, que vai dar a raiz de 225. Isso aqui dividido por 14. E o meu x, então, vai ficar menos 13, mais ou menos, raiz de 15 dividido por 14. Aqui a gente vai analisar o seguinte, ó. Eu tenho essa minha raiz deu positiva. Então, eu vou ter 2 valores para x. O meu x1 em uma linha e o meu x duas linhas. Qual que é a diferença, prof? A gente tem aqui o sinal mais ou menos. Então, um a gente vai levar o sinal mais e o outro vai levar o sinal menos, ó. Então, o primeiro levou o sinal mais. Vai ficar menos 13 mais 15 dividido por 14, que vai dar 2 dividido por 14, que dá 1 sobre 7. Que é um dos meus possíveis x. E o meu outro x é como? É menos 13 menos 15 dividido por 14, que dá igual a 22 dividido por 14, que dá menos 2. Então, eu tenho dois valores para o meu x. O meu x ele pode ser menos 2 ou ele pode ser 1,7. Aqui tem um exemplo, mas eu acho que a gente pode pular, né? Não sei se... Sim, Tainá. Renata. Posso? Deixa o Ebenezer continuar lá nas coisas. Então, eu só vou falar um pouquinho das incompletas. Deixa o Ebenezer continuar agora lá nos gráficos. Dá para pular essa parte? Então, eu vou passar para o professor Ebenezer. Sim. Para compartilhar. Só me avisem se está aparecendo já os slides. Ainda não, Ebenezer. Vamos ver. Ainda Aí não? começou. Show. Maravilha. Tá. Agora sim. Beleza, então eu vou falar. Apareceu? Beleza. Vou falar um pouco então sobre as questões do gráfico, tá, pessoal? A gente vai ter uma aula só para esse tema, tá? Mas vamos analisar um pouquinho agora o que é essa questão dos gráficos dentro da nossa equação de tanto na linear quanto na quadrada, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem, obviamente, uma equação de segundo grau, tá? Você tem ali o seu expoente ali do coeficiente do x elevado ao expoente 2, menos 4x mais 3. E a gente vai fazer algumas análises dentro disso, tá? O primeiro aspecto que a gente tem que perceber aqui é o formato dessa curva, tá? As equações do segundo grau têm essa característica, né? E a gente chama essa curva, então, de parábola. Algumas adendos enquanto a posição da parábola no gráfico, né? É uma coisa bem simples, que não necessariamente é cobrado, mas é bom a gente ficar esperto para saber essas questões, né? Ou seja, quando eu tenho um coeficiente ali, um coeficiente de multiplicação pela minha equação do segundo grau, ele for positivo, a minha parábola vai ter ali a concavidade para cima, tá? E quando o meu valor ali, meu fator de multiplicação por essa equação do segundo grau, eu vou ter a concavidade para baixo. Tá? Isso é uma questão mais ligada entre mínimo e máximo da equação de segundo grau, que a gente não necessariamente vai ver a fundo isso, tá? Mas é apenas para a gente identificar como que a função cresce, como que ela decresce dentro desse
desses parâmetros, tá? Ou seja, quando lá na sua equação você ter ali o seu maior grau ali, né, que vai ser o x elevado ao quadrado negativo, então, obviamente, ali a sua equação ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Se ela tiver o valor positivo, então a concavidade, né, da nossa curva, ela vai ser para cima. Então, são dois aspectos interessantes enquanto ali para a gente analisar o formato dessa curva, né, no gráfico. A diferença, tá, é bem notável, a equação do primeiro grau, ela é uma reta, né, então, a segundo grau, você tem uma curva, então você tem um grau mais de aproximação do seu resultado ali melhor, e a do primeiro grau é linear, né, então, funciona necessariamente para questões mais básicas. Eu vou pular essa parte, tá, é bem simples, a gente vai ter uma aula só para isso. Mas aqui, só para vocês terem curiosidade, a função decresce quanto cresce, tá? O que é decrescer ou crescer, tá? Essa primeira equação aqui que eu tenho, do gráfico aqui ao lado, do meu lado esquerdo, tá no lado esquerdo de vocês, ela é decrescente, tá? Ou seja, o valor no eixo x, tá? Ele vai diminuindo cada vez mais. Diferente aqui no meu gráfico da direita, que eu tenho os valores subindo cada vez mais. Então, se você perceber aqui para o meu eixo x, os valores eles vão continuar crescendo constantemente, tá? A mesma coisa, tá, para o meu eixo y. Só que nesse caso é o inverso, né? Os valores eles começam aqui no negativo e vão até o positivo, tá? Não necessariamente a gente vai aprender a formar gráficos, tá? É só para a gente ter uma breve noção da diferença entre a parábola ali e a linear. Essa questão aqui de você ter a noção da soma e do produto de uma equação do segundo grau, ela é válida quando você tem ali um conjunto de métodos, né? Ou seja, a gente viu ali o método por achar as raízes, né, pela equação de segundo grau, através ali daquela fórmula que é conhecida como Bhaskara, né? Embora não necessariamente seja isso o nome, mas existem outros métodos além daquele, tá? A soma e o produto é um deles, tá? Assim também como você tem aí a fatoração, você pode fatorar a sua equação do segundo grau até obter ali, então, as suas raízes. Você pode fazer por método de completar quadrado, né? Que é outro método também que vai facilitar você encontrar os valores ali dessa equação do segundo grau. E para essa questão aqui, a gente vai abordar mais a soma e o produto, tá? Que são elementares, né, e complementam o método anterior, que foi da resolução da segundo grau, que é basicamente o seguinte: eu vou ter ali a soma das minhas raízes, né, vai gerar, então, o coeficiente, nesse caso, o coeficiente de primeiro grau, tá? Enquanto eu vou ter o produto, vai ser meu termo independente. Eu não sei se necessariamente já foi explicado isso, mas deixa eu trocar de slide aqui rapidinho. Acho que não trocou de slide, né? Deixa eu mudar a janela, então. Não. Isso. Vai lá comece no exercício do laticínio. Que agora é bom para vocês fazerem uma prática, assim, ó. Botar a mão na massa e... Eu acho que o laticínio é o teu, né, Ebenezer, ou não? Sim, sim. Tá, tranquilo. Eu só vou mostrar algumas partes aqui da equação, tá? Só para a gente ficar um pouco mais esperto. Tá? Aquela questão ali do que é a soma e o produto, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter tanto os coeficientes como o termo, tá? Você vai ter o A, o B, o C, que constituem ali essa equação do segundo grau, tá? A gente tem um exercício ali no nosso slide anterior, no qual a gente fez isso, tá? Aqui nesse caso, só para a gente ter uma noção, tá? Eu vou voltar lá para o outro slide.
Deixa eu ver. Tá. Determine qual é a equação do segundo grau que possui raízes e números 13 menos 7, tá? É aquela mesma situação, você vai ter ali as suas raízes, né, que a questão já nos deu, e a gente pode usar aquelas relações de soma e produto, tá? Essas relações anteriores aqui. Beleza, então eu posso, a partir daquilo de lá, achar os meus coeficientes, tanto o meu coeficiente SP, né, que são referentes à soma e o produto, e a partir daí construir uma equação de segundo grau. Beleza, tá? Existem outras formas também, tá? Mas não é tão intuitiva, não é tão simples, né? Você requer aí um tempo de prática, que é você usar a soma e o produto para encontrar as raízes. Nesse caso aqui, as raízes já nos foram dadas, tá? Mas a questão aqui é você procurar as raízes através do método da soma e do produto, tá? Eu vou abordar bem rapidinho, tá? Só para a questão da gente compreender, mas não é tão intuitivo, tá? Você tem que ter aí uma certa prática para estabelecer quais valores vão ser ali a questão da soma e a questão do produto. Eu só vou voltar lá no outro slide. Esse aqui é do exercício anterior, tá? A gente tem aqui a relação da soma e a relação do produto, tá? Vamos lá. Aqui nessa primeira eu tenho ali, então, meu coeficiente, que é o que acompanha ali o meu expoente de grau 2, tá? Que é o coeficiente A, tá? Eu posso aqui denominar ele, eu já verifico, né, que é o expoente 1. O B, que acompanha ali o de menor grau, né, que é o grau 1, a minha equação, 5x, nesse caso, menos 5x, e o termo independente, tá? A partir disso, eu posso, então, estabelecer ali as relações de soma e produto e achar esses valores, tá? Agora que vem a parte chata, tá? Porque vocês estão vendo isso aqui do canto, ó, que é a forma fatorada dele. Então, a forma fatorada da equação, basta você estabelecer agora algumas regras, né? Por exemplo, na soma. Quais os dois números que na soma dão 5? E no produto você vai ter que verificar quais números que no produto dão 6. Nesse caso, fica bem simples a gente perceber que a soma aqui de 3 mais 2 é igual a 5 e a multiplicação de 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Então, construindo essa equação, tá? Da forma que, como eu sublinhei aqui em cima, a gente vai ter x menos 2 multiplicando x menos 3. Então, não é tão intuitivo, tá, pessoal? É mais questão de prática, se você quer resolver, óbvio que é rápido, né, tem menos cálculo, mas vai exigir um pouco mais da cabeça de vocês aí para fazer algumas relações, tanto na soma como o produto ali, tá? Só vou voltar para o outro, tá? E aquela questãozinha B a gente deixa para outra hora, tá? Esse aqui, então, questão do Enem, tá? Só não tem a data, mas é do Enem. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial do leite no reservatório e do tempo T em horas, em que as duas torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções V1, né, que é essa expressão aqui que eu não vou ler, né, que vocês já estão vendo na tela, e V2, que é essa segunda expressão aqui também, tá? Depois de aberta cada torneira, o volume de leite em um reservatório é igual ao do outro, no instante t igual a 0, e também no tempo t igual. Aí a gente tem algumas relações, tá? Primeiro passo, então, para a gente resolver essa questãozinha, né, é a gente obter o que ele quer na verdade, né? Ou seja, ele está perguntando ali, depois de aberta a torneira, do volume do reservatório de leite é igual ao do outro no instante t0. Tá? Ou seja, ele quer fazer a igualdade desses volumes no tempo zero, tá? Ou seja, eu vou ter ali meu
V1 igual a 0 e meu V2 também igual a 0, tá? Se ambas são igual a 0 e ambas compartilham do mesmo volume, então significa que eu posso igualar essas duas equações, tá? Então, beleza, inicialmente temos duas funções que representam o volume do tanque. Beleza, eu posso fazer essa igualdade, tá? Porque a questão já me permitiu isso, tá? Ela disse que no instante zero ambas vão possuir o mesmo volume. Tá. Eu acho que não está aparecendo aqui a resolução aqui embaixo, né? Só deixa eu ocultar aqui. Então, fazendo igualdade, tá? A gente faz aquelas movimentos algébricos, tá? Você passa lá para os termos iguais, ali vai fazendo as relações, e a gente chega, então, e vai igualando tudo isso a zero, tá? É coisa simples, você só vai passar ali, vai juntar os termos semelhantes e igualar a zero novamente, tá? Isso não esquecendo ali a regra do sinal e também da multiplicação também, tá? Os que passa, que tá subtraindo, passa somando, que tá dividindo, passa multiplicando, tá? E essas regrinhas básicas. Beleza, então aqui eu tenho os termos já todos reunidos, né? Então eu posso aqui fazer, anular e fazer a subtração ou a soma dos termos que são iguais ou semelhantes. Beleza, eu tenho 3.000 com 3.000, né? Mais 3.000 com menos 3.000 vai dar zero. Aqui eu tenho dois termos, né? Com o t grau 1, então eu posso fazer aqui como eu tenho menos com menos, né? Então necessariamente eu faço a soma desses valores. Menos 100 com menos 69, menos 169. E aqui eu vou ter 250 mais 150. Eu acredito, só deixa eu analisar aqui, que deve ter algum erro de sinal, tá? Se deu 100, é porque era menos ali 150. De fato, era menos 150, tá? Aqui tem um errinho, tá mais, mas é menos 150t ao cúbico, tá? Então, eu vou ter, fazendo ali 250 menos 150t ao cúbico, tá? Eu vou ter 100t ao cúbico menos 169t, e isso vai ser igual a zero, tá? Obviamente, a gente viu resolução de primeiro grau e de segundo grau, né? Aqui a gente está vendo um termo elevado à terceira potência, o que, de fato, pode complicar, né? Se a gente tivesse um termo independente ali. Mas nesse caso não complica não, tá? A gente pode fazer a fatoração e colocar um t em evidência. Então, deixa eu passar aqui. Beleza. Fazendo, então, ali a fatoração desse termo, tá? Eu posso tirar um t desse valor, porque ambos ali têm o valor t, e colocando t em evidência eu consigo anular um valor, tá? Ou seja, eu consigo tornar o meu expoente um expoente 2. Isso na realidade, tá? Para uma equação do terceiro grau, eu vou ter um t igual a zero, tá? Não necessariamente eu anulo, mas eu vou ter t igual a zero. E outros valores de t, né? Por exemplo, ao se tratar de uma equação de grau 1, tá? Eu vou ter apenas uma raiz real para o meu valor x. Ou seja, se eu tiver uma equação do segundo grau, eu vou ter dois valores reais para o meu valor x. Nesse caso, como se trata de uma equação de terceiro grau, então eu terei três valores para o meu valor t, tá? Nesse caso, um valor para o t é igual a zero. Se a gente fizer, né, o valor de t igual a zero para essa questão, então eu posso calcular os outros dois valores de t, que nesse caso eu vou ter 100t ao quadrado igual a 169. Obviamente, aqui agora eu igualei 100t ao quadrado igual a 169, né? Basta, então, eu fazer o seguinte, eu posso extrair a raiz em ambos os lados, tá? Ou fazer a divisão ou a multiplicação ali, tá? Fazendo isso, então, houve um certo errinho aqui também, pessoal. Desculpa, tá? Mas era para dividir aqui, não dividiu. E depois ter tirado a raiz, tá? Mas depois desse processo de você passar o 100 dividindo
e extrair a raiz desse número, tá? Você vai ter ali 13 dividido por 10, tá? O que vai dar 13 dividido por 10 é bem fácil, tá? Dá pra gente fazer mentalmente isso daí, que vai ser 1,3, tá? Então, dessa forma, a gente encontra as funções, tá? Que vão se igualar no tempo de uma hora,3, tá? Nesse caso, a resposta correta seria a alternativa A. Tem a questão 40, tá? Mas eu não vou abordar ela aqui agora. É porque ela é um pouquinho extensa demais. A gente deixa para a próxima, tá? EP, só projeta Sim. o último slide que tem o código da turma, que daí é para entrar lá no Classroom da turma para pegar os materiais. Esse aqui? Ali, isso. Daí esse é o código da turma lá no Escute. Pode falar. Isso. Pode falar, Tânia. Não, eu só ia avisar mesmo que esse é o código da turma lá no Classroom. Então, quando vocês ir lá no Classroom, vocês digitam esse código, que daí vocês vão ter acesso à turma, né? Então, lá tá separado por aulas, aula 1, aula 2, e em algumas aulas tem listas de exercícios, né? Dos temas que mais caem no Enem. Então, nessas aulas tem um material de lista de exercícios que vocês podem testar, né? Como que vocês estão indo nesses assuntos. Sim, tranquilo. Escutem, moçada. A gente ficou com uns 4 ou 5 exercícios para terminar de fazer, né? Aí, assim, ó, escuta, eu vou me comprometer dessa semana a fazer esses outros aí. E daí eu posto lá no Classroom para vocês assistirem, tá bom? Pode ser? Entendido? Então, maravilha. Porque, ó, escuta, se chuva não cai, esse assunto cai, é. Fica esperto nisso aí, tá bom? E daí eu vou pedir segunda que vem se vocês não fizeram isso, tá bom? É porque assim, ó, essa coisa de equação de primeiro grau tem um monte de conceitos, sabe? Entende? Não é só tipo só chamar o contatinho no WhatsApp e resolver. Mas é um negócio assim bem mais complexo que vocês têm que abordar. Mas, enfim, finalizado hoje com matemática, então vocês já notaram que tem que ter umas particularidades de grau, de como se é subido, decrescido e tudo mais. Então não tem muito essa situação, ok? Tranquilo? Certo? Eu acho que a prof. Carol tá aí, ou a prof. Vitória, e daí elas fecham a gravação, daí começa física, a segunda parte, deve ser com o professor Fabão, eu acho, hoje. Tá bom? Ok? Obrigado que vieram, e ó, daqui, eu não lembro, acho que semana que vem a gente tem aula, mas enfim, eu vou mandar lá, tá? E vou pedir para vocês assistirem. Agora tem uma super aula com o professor de Fabão aí, de física. E